já está a gravar, Ricardo, já está a gravar, já viste? Então, e como é que é? Daste as boas-vindas ou dou eu? Devíamos dar ao mesmo tempo, não é? Porque isto é o seguinte. Então, começa por o que é isto? Explicar então assim de forma 30 segundos para explicar o que isto é. 30 segundos, vamos ver se eu consigo, não é? O que é isto? Nós estamos aqui a fazer aqui uma espécie de um teste também, não é? Para ver como é que isto resulta, não é? Claro. Basicamente é isso. Nós estamos aqui vamos falar sobre painéis e sobre a divulgação da banda desenhada em painéis, em eventos, se vale a pena ou não, e compará-los com a divulgação em digital, que às vezes não há essa grande aposta, não é? Parece que não há... Ainda estamos num tempo ainda um bocadinho medieval, porque às vezes não dão tão atenção, editores e autores e editores não dão assim tanta atenção ao digital. Então vamos fazer, eu e aqui o Ricardo, estamos a fazer este podcast em simultâneo. Este é um podcast Zombie TV e Paranoia Coletiva do Central Comics, portanto, é um podcast que estamos a gravar e vai em simultâneo para os dois canais de podcast da Zombie TV e Paranoia Coletiva, Central Comics, e também, ao mesmo tempo, na mesma hora, vai para os canais de YouTube do Zombie TV e do Central Comics. Portanto, quando vocês estiverem a ver isto entrou em simultâneo nas 4 vias. 2 canais de YouTube e dois não sei como é que se diz, canais de podcast, não é canais, mas pronto, 2 podcasts diferentes. Pronto. Ou seja, entrou em 4 vias ao mesmo tempo e queremos testar, queremos ver até quantas pessoas conseguimos chegar. Não é? Exatamente. Pronto, é basicamente é isso. Eu sou Ricardo Trindade do canal Zombie TV e tu és o Jesus do canal Central Comics. Exatamente. Para quem não nos conhece. Para quem não nos conhece, procurar, não é? Exatamente. Se estiverem a ver isto no YouTube, podem assistir também e ouvir os nossos podcasts em áudio. Quem estiver a ver isto em áudio, também temos outros conteúdos que são exclusivos para o YouTube. Portanto, tanto temos exclusividade... Eu não tenho exclusividade só para o podcast e tudo. Nem tu tens, mas às vezes não pomos as coisas em simultâneo, não é? Exatamente. Deixa-me só ajeitar aqui o micro. O podcast... Tu metes primeiro em áudio e depois para o vídeo, não é? Sim, eu nos podcasts... Ultimamente estamos a ter um bocado parados porque eu costumo fazer com o Eddie. Acho que a dinâmica com 2 pessoas é sempre melhor. 2 ou mais. Só uma pessoa... não é grande coisa. Então... por questão de horários não tenho feito, mas normalmente ponho sempre em áudio e depois uma semana depois ponho no canal de YouTube. Como não tem imagem, o áudio também, mas no canal de YouTube. Ainda pensei em animar o podcast e era muito giro animá-lo, mas para quê? Ia dar muito trabalho. Quase como uma maneira para no cu, não é? Exatamente. Há muito trabalho para... E o podcast ainda pensei também em agarrar, ou seja, a gente fala de tantos temas, dividir os temas. Isso é possível, há pessoas que fazem isso. Eu sigo um podcast que é o Weekly Planet, 2 australianos, que eles fazem podcast, por exemplo, 2 horas e depois dividem no canal principal, que é o Mr. Sunday Movies, eles dividem o podcast em pequenos vídeos de 5, 6, 10 minutos. Normalmente animados, mas eles têm um editor. Ou seja, no canal podcast deles, que é o principal, é aquela conversa de 2 horas, 1 hora e meia. Depois dão ao editor e o editor agarra naquilo e faz vários episódios e pronto. E estão assim a partilhar sempre. Pois, só que... mas para isso era ter um editor, não é? Pois, é preciso ter ou dinheiro, ou tempo, ou ambos. Ou ambos, exato. Pronto, então vamos falar sobre mas espera lá, antes falamos da divulgação digital e dos painéis. Neste fim de semana, estamos a gravar esta segunda-feira, dia 19 de junho de 2023, e é no rescaldo do Maia BD, que tu não foste, porque é muito longe para ti. É muito longe, são para aí 4 ou 5 horas de viagem. E, sim. Não é? Uhum. E eu estive lá no sábado, tive para aí umas 3 horitas, 2, 3 horas. Se bem que a primeira hora foi aí eu tentar chegar à casa de banho. Eu estava à rasquinha para fazer xixi, para dar uma mija. Cheguei lá e conheço tanta gente e tanta gente me aborda que demorei 1 hora para chegar à casa de banho. Ninguém te abordou enquanto estavas a fazer, pois não? Não, mas quase, porque sabes aquelas casas de banho que são para deficientes e só cabe lá uma pessoa e tem um trinco, pronto, era uma casa de banho dessas. Então quando chego lá está a porta fechada, tento abrir a porta fechada, quando abre, sai de lá uma pessoa que me cumprimenta, que eu não sei quem é, ok?
e cumprimenta-me, e eu digo tudo bem, eu olá e tudo. Depois saio, entro na casa de banho, ponho o trinco, e quando ponho o trinco já está outra pessoa a tentar abrir a porta. E eu, pronto, ok, está alguém à espera, mas também o xixi é rápido, não era outra coisa. Pronto, fiz lá o xixizito. Quando saí, era mais uma pessoa, também me reconheceu e cumprimentou-me, ou seja, não foi durante a mictação, não sei se esta palavra não existe, mas agora inventei, não é? O ato de mictar não foi durante, mas foi quase, foi muito antes pouco antes e pouco depois. Portanto, basicamente vai dar ao mesmo. Mas foi Só assim. Um dia? Só tiveste um dia? Só foste um dia? Só tive um dia, 3 horas, 2 horas e meia, não sei se chegou a 3 horas. Vá. Eu cheguei lá, eram 4 e meia, saí de lá, eram 7 e pouco, não chegou a 3 horas. 4, 5, 6, 7, não chegou a 3 horas. E obviamente aquilo foi repartido entre fiz lá 2 directs para o Instagram, podem ver no Instagram de Central Comics, e fiz também um vídeo que hei de pôr também no canal do YouTube do Central Comics, que não vai para podcast, porque é um vídeo, aquilo só tem graça em vídeo mesmo. Até nem falo muito, é mais para mostrar o recinto, etc. Portanto, vejam no canal daqui a uns dias, ou se calhar até antes, se calhar isto até vai depois depois do vídeo. Portanto, podem já procurar lá. Exato. Não é? E olha, e subscrevam o canal para quem ainda não for subscrito e coloquem no sininho. E também do Zombie TV, claro. Mas o Zombie TV não teve lá, mas tem outros conteúdos. Qual foi o teu último vídeo já agora? Foi do Flash, não foi? Ao dia que estamos a gravar, o último vídeo foi do Flash e eu estive a gravar um que não sei se vai sair, ou já saiu, não é? Quando as pessoas estiverem a ouvir ou a ver isto, ou se vai sair depois, que é sobre a banda desenhada. Que é leituras? Análise? São 3, só 3. Okay. Porque normalmente as lives eu faço mais, mas quando é só vídeo gravado, é só 3 bandas desenhadas. Como eu, está bem. E então, e pronto, se queres saber como é que aquilo foi, assim, o Fórum da Maia é um sítio muito porreiro, é grande, tem 2 auditórios, tem um pequeno e um grande, mesmo o pequeno é bastante jeitoso, é muito melhor que qualquer auditório, entre aspas. Digo entre aspas porque eles inventam auditórios no Amador ABD, porque é aquele dentro da tenda, um palco com umas cadeiras. E no Beja é uma sala pequena também, que é da Biblioteca, ou da Biblioteca de Beja, lá na Casa da Cultura. E, portanto, aquilo tem muito boas condições, tem microfones, tem ecrãs, ambos os auditórios, e são muito jeitosos para fazer painéis, ok? E já vamos falar sobre os painéis daqui a um bocadinho. Mas aquilo é num sítio, no centro da Baia, é num sítio muito bem situado, tem muitas potencialidades exatamente por causa disso. Aquilo tens um metro, andas 15 metros e é logo o fórum, ok? Para estacionar é complicado, porque é mesmo no centro, tens restaurantes, tens McDonald's, tens Pizza Hut, tens... Eu por acaso conheço. Pronto, tens ali os serviços todos e não sei o quê, aquilo é muito fixe. Só que estacionamento de chapéu, não há estacionamento. Portanto, eu até aconselho a quem, para o ano, quando forem lá, aconselho ir mesmo de metro, meu. Para já passam lá também autocarros pertíssimos, vários autocarros. Há 3 paragens... Há 3 paragens de metro, que aquilo depois... O metro vai direto até o centro do Porto. Ok? Por acaso o metro até para o outro Varzim. Sim, pronto, mas... Vamos supor que a pessoa está no Porto, também não sei para onde é que entra, mas de qualquer forma, 3 paragens antes, pode deixar o... Aliás, até se quiser, pode ir até ao aeroporto, ok? Estacionar no aeroporto, porque há muito estacionamento fora do aeroporto, aquilo é uma zona industrial, e apanhar o metro do aeroporto até ao centro da Maia. Exato. Ou então, depois para o lado do Porto, há 3 paragens que têm muito estacionamento, são pequenas zonas habitacionais, e podem estacionar aí e ir de metro. Superfície. Eu por acaso não fui, porque neste momento já não estou a viver em Matosinhos, mas se estivesse a viver, eu apanhava na Senhora da Hora, ou nas Sete Bicas, ou no Fonte do Cuco. São 3 estações ali da Senhora da Hora, também dá para deixar o carro e ir de metro, porque aquilo sais do metro, andas 15 metros, estás na porta do Fórum da Maia. Portanto, aquilo é ótimo para quem vai transportes públicos, que eu aconselho sempre para ir para lá para o próximo ano. Já vi pessoal a queixar-se que não havia estacionamento, ir de metro, deixar aí em algum sítio que tenha estacionamento e... mas estacionamento é um problema em todo o lado. Seja onde for. As pessoas vão de carro, depois, mas acho que é um bocado também, não sei se é ser português ou é do ser humano.
Às vezes vão 3 pessoas, cada uma no seu carro. Epá, vão os 3 num. Ou deixem o carro mais longe e vão de transportes públicos, ou dividem um Uber. Eu acho que é um bocado isso. Que eu lembro-me que mesmo quando era na Expo Nord, na altura da Comic Con, aquilo também lá tem muito descampado e não havia estacionamento na mesma. Não vale a pena. Acho que o problema é das pessoas que levam o carro. Nunca consegues estacionamento, é impossível. O que até é um bom sinal, quer dizer que há muita gente e que as pessoas vão e ocupam os estacionamentos. Ali ainda é pior porque é uma zona central. Claro. Não é? Mas claro, um festival de banda desenhada não vai as milhares de pessoas que vão à Comic Con, não é? Mas claro, o estacionamento da Expo Nord é bastante grande e também tem lá dentro. Mesmo a pagar e tudo, às vezes havia lá lugares e o pessoal só por não pagar mais 2 euros ou 3 euros por estacionamento, anda ali às voltas, a gastar gasolina, a perder tempo, a enervar-se. Pronto, basicamente é isso. Eu, eu andei lá à procura, não vi nenhum estacionamento subterrâneo. Se tivesse, ou a pagar, eu colocava, porque quero lá saber, pagar 2 ou 3 euros e em vez de estar ali às voltas e a enervar-me, a atrasar-me e etc. Mas pronto. O evento em si aquilo tem muitas potencialidades, como eu disse, mas aquilo ainda falta muita coisa para laminar. Eu vi assim muita gente, por acaso vi, mas não vi muita gente do meio, mas não vi assim muitos curiosos. Não pareceu ver muitos curiosos da região, percebes? Assim, pessoas que andavam por lá só para ver o que é que era, tipo famílias e assim, não vi. Supostamente aquilo passou nos telejornais e assim, e portanto passou na televisão e jornais, mas pelos vistos não captou a atenção de muita gente de curiosos, mesmo da Maia e tudo. Estando no centro, davam lá uma saltada e eu não vi isso. Vi muita gente por meio, poucos curiosos, poucas famílias. Outra coisa, aquilo estava a ser dividido por a Bienal de Artes Plásticas da Maia e, portanto, estava lá a decorrer coisas ao mesmo tempo que o Maia BD. E dividiu uma exposição. Ou seja, nós entrávamos... quem entrava pela parte traseiras, que eu acho que era a parte principal, porque tem assim um pátio enorme e mesmo aí dá para pôr barracas ou tendas, se quiserem acrescentar no futuro um espaço maior, dá para pôr tendas, dá para fazer o que quiserem cá fora, que tem muito espaço. E é logo ali, ao ar livre, como em Beja, a sessão de autógrafos. Portanto, é ao ar livre, é coberto, mas é ao ar livre. E estavam lá as mesas com muita gente já a ser... nas sessões de autógrafos, quando eu cheguei, eram 4 horas, já estava muita gente nas sessões de autógrafos. Depois entrava-se e depois tinha uma placa assim A4 com as indicações do resto. Portanto, é isso. As indicações eram eu nem vi. Se não me dissessem, eu nem vi aquela placa. Era uma placa A4, era uma folha A4 impressa dentro de um tripézinho a dar indicações. Para ali está uma exposição, para cima está outra, para baixo está o mercado da BD, não sei o quê, pronto. Mas lá encontrei, portanto, os auditórios eram para a esquerda, são os 2 auditórios, depois para a direita tinha a exposição do Dog Mendonça, depois tinha a Bienal das Artes Plásticas, depois lá ao fundo tinha outra exposição que era da Juventude, do Marco Mendes, mas estava intercalado, depois tu vais ver isso no vídeo, estava intercalado com essa exposição de artes contemporâneas. Achei aquilo muito estranho. Depois para cima, tinhas que subir as escadas, tinhas Jorge Bess, que não vi lá ninguém a ver a de Jorge Bess, estava espetacular e ninguém estava a ver, e depois em baixo, a sério, e depois em baixo tinha um mercado de BD com muitas bancas e muita BD e estava com bastante gente. Não sei se correu bem a nível de vendas, mas estava com bastante gente, estava bastante concorrido. E basicamente é isso. Coisas assim negativas, achei que não havia indicação dos nomes dos autores. Havia uma placa assim pequenina, tipo um cartão de visita, colado nas mesas dos autores. Um gajo está lá à frente a receber o autógrafo e ninguém viu o nome do autor. Basicamente é isso. Devia haver um desdobrável, talvez. Sim, é uma placa atrás. Eles estavam com uma parede atrás, mas estava a ter um capa-line com um nome que está colado na parede, estás a ver? Mas isso acho que teve a ver com, não propriamente com a organização, mas com a Câmara da Maia. Eu não sei se não permitia por causa do design. Sabes como é que é essas coisas do design? Eu, quando também já tive bancas no Rivoli, no Fantasporto, eu não podia fazer isto, nem aquilo, porque estragava o design do Rivoli. Vai contra o design do Rivoli. Portanto, não permitimos que coloque aqui um cartaz ou coloque aqui uma t-shirt pendurada, ou seja o que for. Provavelmente terá sido isso também, da Maia, mas já há muita coisa para melhorar. Mas eu acho que foi muito fixe. Eu falei no final do dia de sábado com um dos organizadores que me disse que o Maia BD teve tanta gente como o 4º ano do Coimbra BD. Ou seja, o Coimbra BD teve que crescer 4 anos para ter a mesma
quantidade de pessoas visitas que teve o Maia. Sabes que também acho estranho e dá que pensar, no Norte tem muita população e muitos fãs de banda desenhada e malta geek, e não haver um festival, não é? Não haver... Quer dizer, agora já há, e pronto, havia a Comic Con, que é uma coisa um bocadinho diferente. Muito diferente, aliás. Mas não haver... Vai haver outra vez. Pois, e vai voltar para lá, exato. Mas não haver nada de banda desenhada, não, é estranho, não sei porquê, ainda bem que há agora, e que se lembraram daquela parte de Portugal tão esquecida, que é o Norte. É sempre Lisboa e o interior, sempre, não consigo perceber, o interior está sempre, faz-se tudo no interior, mas... Faz-se. Mas, pá, não consigo entender, se calhar, pá, é assim... O facto de haver, se calhar até que ele tinha potencial e surpreendeu, se calhar para a negativa, por um lado, como tu disseste, haver mais pessoas ou mais afluência que em Coimbra, no 4º ano, mas se calhar até se estava à espera de mais por ser no Norte. Epá, também não sei, eu não sei se divulgaram ou não, estava a dizer que divulgaram na televisão, mas é como não vejo televisão também... Eu não vi, eu vejo televisão e não vi nada sobre o Maia BD. Pois, assim, no Facebook o que vi era a malta do meio a partilhar. E eu próprio partilhei várias vezes. Claro. Confesso, e vou ser muito honesto, eu já falei nisto contigo, não gosto do cartaz. Não sei se influencia ou não, acho que tudo influencia. Adoro a ilustração, é muito bonita. A ilustração é muito bonita, é uma coisa que tu podes emoldurar e pôr numa parede. Uma pintura lindíssima, mas não é para um festival de banda desenhada. Na minha opinião, tu olhas para aquilo e tem que te chamar a atenção. E tu olhas para aquilo e não consegues olhar para o cartaz e dizer assim, é um festival de banda desenhada. Estás a perceber? Claro. Deveria ser algo mais comercial, na minha opinião, não desvalorizando a arte, não é? Mas ser algo mais comercial que chamasse a atenção e que a pessoa percebesse logo o que é aquilo. Aquilo parece um quadro, de alguém que pintou aquilo, pronto. Sim, parece uma exposição mais para uma exposição de arte, de pintura, não é? Exatamente. Se calhar as pessoas olharam pelo canto do olho para aquilo e olham para aquilo e leem banda desenhada, mas se calhar a pessoa olha para aquilo é aquela banda desenhada que eu não gosto. E o festival tem tudo, não é? Tem tudo. Tem terror, ficção científica, super-heróis, coisas mais... pinturas mais, sei lá... de autor, outras coisas mais americanas, e acho que não retratava, acho que logo por aí começou, como é que eu te explico? Não é começar mal, mas acho que a opção não foi a melhor. Não sei se aquela pintura foi feita de propósito para o festival, se eles reciclaram, não conheço o artista, não sei, nem fui pesquisar de quem era, mas acho que deveria ser algo feito propositadamente para o festival. E não me parece que tenha sido. Posso estar enganado. Eu acho que a ilustração é do Marco Mendes, mas agora também não consigo dar-te a certeza, mas eu acho que é dele e acho que foi de propósito para o festival, mas não sei. É possível que seja, mas sei lá. Eu acho que interessante era, por exemplo, todos os anos, imagina, todos os anos, e Deus queira que daqui a 10 anos continuem a fazer o festival, todos os anos havia uma ilustração exclusiva de um artista português que estivesse à venda, quase colecionável, estás a perceber? Ou em formato postal, ou em formato póster, uma coisa que seja, sim, como às vezes faziam as capas americanas dos cómics, por exemplo, na Comic Con do Brasil, eles todos os anos, a Panini lança, naquele mês, as bandas desenhadas são exclusivas do Brasil, as capas, por causa da Comic Con, só há no Brasil. Sim. E aqui fazer-se algo do género, sei lá, em formato postal, para as pessoas poderem comprar, até pedir autógrafos, estás a perceber? Sim. E estou a partilhar agora, para quem está a ver no YouTube, desculpa interromper-te, mas estou aqui a partilhar o póster. Uhum. Atenção, o póster não é feio, está bem o design, está bem conseguido, a ilustração, como eu disse, é lindíssima, está espetacular, ficava num quadro lindíssimo, emoldurado, para aquilo que iria representar um festival de banda desenhada que inclui vários géneros, e se calhar para atrair um público, porque também tem mangás, não é? Havia mangás, certo? Estava lá uma banca da iBooks que tinha uns mangás de Advir à venda e estava lá uma banca só mesmo da Sendai. Estava lá o Cassiano, o editor, com a banca. Estava mesmo lá o Cassiano, sim. Pronto, aí está.
as pessoas que estiverem a ver no YouTube, depois se puderem deixar nos comentários, olhando para aquele cartaz, remetes a banda desenhada? Pois. É só Na essa... minha opinião, não. Sim. É a minha opinião. Atenção, nada contra a qualidade da obra e a técnica. Claro. Olha, eu não sei que lá está. Eu também não cheguei pelo lado do metro, cheguei pelas traseiras ou pelo outro lado. Não havia um cartaz grande, um estandarte a dizer Maia BD, não havia nada. Quem chegasse ali só via um aglomerado de pessoas, não sabia o que era. Porque chegava lá e via pessoas sentadas a assinar coisas e pessoas em pé e a curtir. Nada, não vi nada. Pois. Não havia um cartaz, não havia um programa, e eu procurei pelo programa nas paredes para saber onde é que eram os painéis e para saber... Lá está, E havia alguma informação no havia desdobrável, tu já tinhas dito, mas não havia também informação, por exemplo, como chegar, que meios de transporte apanhar. Isso também poderá ser uma opção para o próximo ano, não é? Se não houve este ano... Não sei, eles nem sei se têm site oficial, mas pronto, mas deve haver, não sei se isso está na página de Facebook e nas redes sociais deles, mas mesmo lá, quem passasse por lá, e aquilo é uma zona de passeio, podem passear por lá pessoas, via-se uma quantidade de pessoas ao longe, um grupo de pessoas e ninguém sabia o que era, porque não havia uma indicação, percebes? Podiam colocar fazer uma bandeira, um estandarte, uma placa, qualquer coisa ali perto, que indicasse que estava a decorrer aquilo lá, e eu não vi. Pronto, também para os curiosos poderem visitar, e eu não vi isso. Bom, lá está, aquilo tem muitas... Diz. Não, podes dizer. Há bocado falaste nisso, mas eu não me recordo. Lá dentro havia coisas para comer ou era sempre cá fora? Fora do festival? Nem lá dentro, nem cá fora. Não havia. Sim, não havia nada para comer. Tens que ir mesmo à cidade, portanto, não havia nada, não havia uma banquinha de comida lá. Okay? Não havia bancas de comida. Eu não vi um bar. Devia haver um bar, eu não vi um bar. Não vi. Se há, desculpem, mas eu não vi, ok? Portanto, eu andei para lá passear, aquilo é um bocado labiríntico, é complicado, sem indicações, pior ainda, ou com aquelas indicações que eu te falei numa folha A4, não é suficiente, ok? Não sabes que painéis estão a decorrer porque não há programação afixada em lado nenhum, e não vi. Se há, eu não vi, portanto, estava mal afixado porque eu não vi, e tentei estar atento a isso. Portanto, há esses aspectos técnicos que é preciso muito, muito melhorar, mas como eu digo, aquilo é muito grande. Se fizerem aquilo numa altura em que não esteja a decorrer mais nada, podem ter um espaço incrível para exposições. Aquilo tem potencialidades para ser o maior festival de banda desenhada em Portugal. O espaço, ok, tem potencialidades para ser o maior festival de banda desenhada em Portugal. Agora, é uma questão de a Câmara da Maia apostar nisso e investir nisso, não é? E de certeza que os organizadores vão querer aumentar e melhorar muito. Portanto, aquilo há muita potencialidade que eu acho que foi muito limitada pela Câmara. A minha que me dá a sensação é isso. A Câmara não sabia muito bem onde é que se estava a meter e, disponibilizou o sítio e tal, e pronto, e não fez muito mais do que isso. E aquilo tem grandes potencialidades para chamar mesmo muita gente da zona, porque estavas a dizer que o Porto tem muita população, tem muito mais que Coimbra. O grande Porto, a parte urbana do Porto tem 1 milhão de habitantes, portanto estamos aqui a falar de uma potencialidade que vai desde Vila Nova de Gaia, Gondomar, estamos a falar do metro, ok? Gondomar, Valongo, Vila Nova de Gaia, Matosinhos e Vila de Conde, Póvoa de Varzim, portanto, que vai tudo dar ali à Maia, por metro, 1 milhão de habitantes. Portanto, não é brincadeira nenhuma. Isto pode ser muito, muito bom, mas tem que ser bem explorado. Sim, e a Câmara da Maia ganhava muito com isso, porque ganhava. Publicitando mesmo no centro do Porto, em estações de metro, paragens de autocarro, paragens de metro, seja o que for, em publicidade, iria, pelo menos naqueles dias, atrair muito negócio para a Maia. Muito. É verdade. E o Porto é muito turístico, está cada vez mais, e não só para isto, na questão da linguagem, da publicidade, não só atrair o que é português, mas também os turistas. Sim, até porque eles tiveram o Jorge Bess, e eu acredito que queriam ter tido mais autores estrangeiros, e a continuar vai sempre aumentar o número de autores estrangeiros. E atenção, isto é organizado, um dos organizadores, que é o José de Freitas, organizou há muitos anos atrás um evento onde eu conheci a minha mulher, a Andreia, que foi o BD Fórum.
E isto tem muito de BD Fórum, ou seja, foram só 2 dias, o BD Fórum foram 4. O BD Fórum foram 4 dias. As exposições quase não havia exposição. E então o que é que era aquilo? Era muito forte em lançamentos e em autores estrangeiros, principalmente. Também havia nacionais, mas muitos estrangeiros e muitos lançamentos naqueles dias. Só a Devir, que na altura lançava Marvel e DC também, não é? E banda desenhada, que não é só mangá. Na altura quase nem lançava mangá. Portanto, lançou, eu acho que eles queriam lançar 15 livros lá diferentes. 15. Não conseguimos fazer todos. Na altura trabalhava na Devir, não conseguimos fazer todos. Por exemplo, há uns 12. Mas 12 da Devir. E depois a BD Mania e a Vitamina BD também lançaram uma série deles. E houve mais lançamentos. Portanto, houve ali muitos lançamentos inéditos e com os autores presentes, grandes autores, ok? Estamos aqui a falar de grandes autores como o Neil Gaiman. Aliás, conheci a minha mulher por causa do Neil Gaiman, porque ela soube através de uma revista, foi uma revista de jogos, que era muito famosa, que agora não me lembro muito bem como é que se chamava. A Multijogos, a Big Gamer, a PC Guia. Multijogos? Multijogos. Não era amiga. Era uma das consolas. Se calhar era essa, multiconsolas, acho que foi essa. Tinha lá a publicidade e ela uma amiga viu aquilo e que sabia que ela gostava do Neil Gaiman, então decidiu ser voluntária lá. Daquelas pessoas que estão a indicar os locais. Por acaso estava aqui a procurar e encontrei, 9 de maio de 2003, um artigo da Universo HQ, um dos grandes sites de banda desenhada do Brasil. BD Fórum em Portugal foi grande sucesso de público. Exato. Exato, pronto. E aquilo resultou muito bem. Aquilo também tem um espaço amplo. Aquilo é um espaço amplo onde tinhas muitos lançamentos e autores e cagaram basicamente nas exposições. E eu acho que deve ser isso. Se querem, ou seja, se a exposição estar lá 2 dias, eu acho que é trabalho a mais. Percebes? 2 dias de exposição, ou a Câmara deixa lá as pranchas e estão lá durante mais umas semanas, pelo menos mais 2 semanas, mais de 3 fins de semana, pronto. Como é na Amadora e em Beja e assim. Ou então para ser 2 dias, acho que vale a pena. E estamos ali a perder tempo com aquilo. E é apostar em painéis, ok? Boa divulgação dos painéis e chamar as pessoas para os painéis. Muitos lançamentos e ter os autores desses lançamentos lá, ok? Isso é que era uma boa aposta, uma cena mais comercial, porque foi isso que chamou o público. O público foi lá para ver o Filipe Melo, para ver o Nuno Marco, para ver o Luís Louro, que já não vinha ao Norte também há muitos anos. E uma porrada de outros autores. Estou a falar desses porque eu sei que esses são daqueles que chamam mais gente, não é? A Joana Afonso também está bastante concorrida por causa de agora do Alto da Barca do Inferno, que são livros que se vendem muito bem também. Portanto, os livros adaptações dos clássicos da literatura, não é? E, portanto, eu acho que é apostar por aí e depois a parte técnica vai-se melhorando aos poucos, não é? Até relativamente falaste em lançamentos, havia o Frankenstein, Light a Star, Forgoth, In the Dust of Our Planet, Miracle Worker, O Mangusto, Ordinário, Umbigo do Mundo. Havia mais alguma coisa? Que eu saiba não, e acho que mesmo assim alguns não eram bem eram lançamentos a norte, não eram os lançamentos oficiais. Portanto, eu acho que o Umbigo do Mundo, por exemplo, já tinha sido apresentado em Lisboa. Portanto, não foi uma coisa completamente original. Mas os outros, não sei muito bem. Do Escorpião Azul, foi eu que o montei, o Forgoth, e esse foi de propósito para o MaiaBD. Os outros, não sei se foram só de propósito para o MaiaBD, já tinham sido lançados na Feira do Livro e fizeram o lançamento do norte do país. Mesmo que seja antes da distribuição comercial nas livrarias, pode ter já sido feito lançamentos e apresentações na Feira do Livro, ou em Beja, ou assim. Portanto, não sei até que ponto foram feitos. E relativamente aos painéis, havia muita gente? Pronto, então vamos começar a falar dos painéis, não é? Acho que já chega de MaiaBD, já foi meia hora. Para divulgar muito, também para depois as pessoas verem no teu vídeo, não é? Acho que há coisas que convém ficar... Sim, mas eu acho que uma coisa é estar aqui, sabes que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, e acho que vale a pena, vai valer a pena ver o vídeo para verem quem não foi lá, para ver as instalações, também deve estar curioso. Eu sei que já viste os diretos que eu fiz no Instagram, sim, mas são curtinhos, são de 2 minutos, 3 minutos, ali uma imagem, pronto, era uma coisa muito curta e muito limitada. Eu só fiz até a expressão do Jorge Bess
e fui no mercadinho, na Feira do Livro. Portanto, nem viste o resto, não viste como é que era a parte dos autógrafos, nem viste o resto. Portanto, obviamente que vale a pena depois ver o vídeo completo. Nos painéis. E eu fui ao auditório grande e eu acho que estavam a fazer ensaios com umas danças, que eu acho que aquilo não tinha a ver com a banda desenhada. Se tinha, peço desculpa, não me pareceu. Ou era uma cena para cosplay, que eu acho que não sei se houve, ou era para a Bienal das Artes Plásticas. Uhum. Os auditórios são muito jeitosos, como eu já disse, e depois foi o outro, o mais pequeno, e estava lá a ver. Eu nem sei, não tenho aqui, deixa-me se encontro aqui até o programa do Maia BD. Porque estava a ver um painel com o José de Freitas e não sei bem com quem é que estava lá, porque eu cheguei lá e estavam 18 pessoas a ver. Aliás, eu cheguei lá, estavam 15 e depois entraram mais 3. Ficaram com 18 pessoas a ver. E isto era, salvo erro, deixa cá ver se eu encontro aqui. Ok, no auditório grande estava a ver K-Pop Random Play Dance. Era isto. Acho que completamente desfasado com o público que estava lá. Completamente desfasado. Eu percebo que queiram incluir aqui o K-pop, o mangá, o anime, só que estava desfasado com o público. Não foi público de K-pop lá. Ok? Pois. Pronto. Estava bastante desfasado. No pequeno auditório estava a ver era com a Joana Mosi, o lançamento do Mangusto. E estavam 15 pessoas, depois mais 3 ficaram com 18 pessoas a assistir. E depois isso aparece no vídeo, poderão ver no vídeo, e está um auditório grande, que era um auditório pequeno, não um auditório grande, apesar de tudo, para a banda desenhada. Estamos aqui a falar na escala de banda desenhada, não estamos a falar na escala de Comic Cons e concertos Coldplay. Portanto, em escala de banda desenhada é grande, é muito jeitoso. E estavam 18 pessoas a ver. E a minha pergunta é para que é que isto serve? Ok? Porque, aliás, deixa-me só contextualizar também aqui este assunto, porque eu fui convidado para um painel no Montijo BD. Isto agora é tudo Amadora BD, Montijo BD, Coimbra BD, Maia BD. Não há um bocadinho de originalidade nos nomes aos eventos. Mas pronto, no Montijo BD eu fui convidado para um painel juntamente com 2 colegas do meio para falar sobre a divulgação no circuito digital, portanto, se valia a pena, se não valia a pena. E estamos aqui a falar com colegas que têm algum nome já também no nosso mercado. E eu, era muito longe, eles ajudavam até nos transportes e tudo, mas era muito longe, eu não consegui, não dava para ir. E não fui. Mas falaram sobre isto, eu não sei o que é que falaram para lá, sei que estava pouca gente a assistir. E é assim, nós estamos a fazer este teste, exatamente este é um vídeo que é um bocado um teste, que é, se estão 18 pessoas a assistir a um painel, ou por exemplo, havia um painel de banda desenhada na Feira do Livro, onde tive lá uma pessoa que eu conheci, e estavam 8 pessoas a ver. Isto também, já te contei isto offline, mas agora conto para todas as pessoas. Estavam 8 pessoas a ver um painel de banda desenhada na Feira do Livro, de Lisboa, vão lá milhares e milhares e milhares de pessoas, ok? E estavam lá 8 pessoas a assistir, 3 das quais eram as esposas das pessoas que estavam no painel, portanto, 3 eram esposas, um quarto era um editor de banda desenhada, um quinto era o meu colaborador do site, que me escreve algumas análises para o site, e estavam mais 3 pessoas. Poderão ser ou não do meio, e ele não reconheceu, ou poderão ser curiosos ou leitores. E era isto o público, ok? No painel. Portanto, pergunto-me, mesmo que se houvesse ali 3 curiosos, percebes? Para que uma cena fazer para 3 pessoas? Mesmo para 18 ou para 20. Para 18 ou para 20, às vezes são os nossos diretos em direto, que depois os nossos vídeos chegam aos 150, aos 200, os mais antigos já vão com 1000, porque já tens também os vídeos com 1000 e tal, não é? Não já. Pronto. Ou seja, ao longo do tempo temos 1000 e tal pessoas a ver. É uma coisa que fica. É uma coisa que fica. E aquele painel está ali, estão 18 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas a ver. Para quê? Não é? Pois, isso é uma boa questão e eu até sei que painel é que estás aqui a referir e fica aqui em segredo. Mas... Não vale a pena estar a dizer. Não vale a pena estar a dizer. Não ganho nada com isso. Mas... A verdade é essa. A verdade é que estavam 8 pessoas a ver e 5 dos quais, pronto, não eram curiosos. Eram pessoas do meio e assim. Mas não vale a pena estar a dizer nomes. Não vale a pena. Aqui a questão, e depois essa conversa e essa situação que tu reportaste,
tu relataste, aliás, depois houve ali uma conversa entre nós, uma troca de áudios, que foi àquela conclusão que nós chegámos e que levou à ideia para ter esta conversa. Realmente é difícil de perceber e eu acho que é um pensamento... Atenção, eu não quero dizer que os painéis não sejam importantes ou não sejam necessários, mas acho que é um pensamento já antiquado gastar meios e tempo para fazer um painel, ok? Quando tu, e falaste, e vou repetir aquilo que tu disseste, fazemos nós vídeos online a falar sobre vários assuntos e temos... Já fica registado ao longo do tempo, não é? As pessoas podem vir consultar e rever, e ver, e rever, e etc. E depois, nós numa live, a maior parte em média numa live, há alturas melhores do que outras, dependendo também se é férias de verão, se é feriado, se é fim de semana, se é não sei o quê, da própria temática também. Eu faço uma live, no dia a seguir já tenho 100, 150 visualizações. Ok? Ao fim de 24 horas. Mais ou menos. Às vezes 200, e a longo prazo... Pá, a última live que eu tive sobre a banda desenhada, a última não, mas a penúltima tive, já vou em 600, acho eu, visualizações, não estou em erro. Live. Tens uma interação muito grande com o público na mesma. Eu acho que é uma ideia um bocado ultrapassada, a ideia dos painéis. Não quer dizer que não sejam necessários, e parece-me a mim que quem organiza... Eu até diria mais, Ricardo, desculpa interromper, eu até diria mais. Esses painéis faziam sentido se fossem filmados. Era aí que eu queria chegar. Digitalmente. Ok, desculpa. Então desculpa. Porque isso foi feito na Amadora BD de há 2 anos, acho eu. Há 2 anos? Sim, na altura também era um bocadinho... Ainda estávamos a viver em pandemia. Exatamente. Mais mas ou a menos. pandemia forçou essa ideia. Ou seja, exatamente. Porque houve painéis em pandemia mesmo. Ou seja, há 3 anos, acho que só houve painéis para o digital. Que colocaram no Facebook. Pelo menos. Eu não sei se houve outros canais, mas colocaram no Facebook. No ano seguinte, fizeram as duas coisas. Já havia público, já ainda condicionado com algumas regras de sanitização da pandemia, ainda, pessoal ainda com máscaras e assim. Já havia público, mas também ainda puseram online. Apesar de condições péssimas. Aquilo. Nem sei como é que uma câmara ainda se dá. Quer dizer, que pode ter meios e que pode ter condições para fazer algo de jeito. Põe painéis que não funcionam o áudio, não funcionam o som, ou para a meio, Sim. ou não se percebe o que é que se diz. A forma que estava feito o painel e a dinâmica não era a melhor. Ali a dinâmica dos painéis convém haver uma pessoa de jornalismo que esteja dentro do tema e crie algum dinamismo nas conversas, que interrompa o... Sim, mas eu nem estava a dizer isso. Eu estava a referir-me às questões técnicas. Sem falar nas técnicas. Pronto, não se ouvia o áudio, não se ouvia o som, não se percebia o que eles diziam, a imagem parava, às vezes não dava, às vezes anunciavam uma transmissão e não dava mesmo. Portanto, estou a falar nisso, não é? Eu não estou a falar de quem vai... quem vai fazer liderar o painel, portanto, ser o host. Sim. Opa, eu acho que lá o lesismo, mas eu não me lembrei da palavra portuguesa. Eu acho que é tudo. Tem que haver, ou seja, fazer como a Amadora fez, mas bem feito. Ou seja, mas fez, e agora que foi aliviado todas as restrições da pandemia, já não fez. Voltou a está. É aquela mentalidade que eu não consigo entender. Pronto, eles é que organizam, eles é que sabem, mas é assim, tu tens, mesmo para as pessoas não puderam ir, se a ideia é divulgar a banda desenhada, certo? E também, ou seja, eu percebo que é atrair as pessoas ao festival, mas as pessoas não vão ao festival para ouvir as palestras, ponto assente. E tu deste um exemplo disso. São poucas pessoas a ver as palestras, a ver os painéis, seja o que for. São poucas pessoas e não é isso que leva as pessoas ao festival. Querem lá ter as pessoas a falar, para ter uma oportunidade de haver até interação com o público e o público falar com o seu herói, o seu ilustrador, o seu escritor favorito. Acho muito bem darem essa oportunidade, que já existe um bocadinho na sessão de autógrafos. Mas tem que haver, a parte multimédia é absurdo, na minha opinião, estarmos em 2023 e não conseguirem entender isso. É absurdo. Eu vou-te dizer uma coisa. Eu acabei o curso em 2010 e tínhamos uma disciplina que era criar um negócio. Eu, o Eddie, o meu colega Carlos, que está na SIC, que é jornalista da SIC, criámos um negócio que era o Streaming Entertainment, em 2010. Era uma empresa de streamings.
Na altura não havia nada disto, ou seja, a empresa fazia streamings para as pessoas não terem que sair de casa ou se não se pudessem deslocar. Por exemplo, pessoas com questões de mobilidade, ok? A vertente era mais essa. A ideia foi pessoas com questões de mobilidade ou que não pudessem sair de casa, por variedíssimas razões, poderiam assistir, por exemplo, pagando até uma subscrição mais barata, dependendo daquilo que era, e que pudessem assistir isto numa altura que não havia Netflix, não havia streaming. A única coisa que havia era o YouTube e o Dailymotion, acho que era um canal também de vídeos, que acho que ainda existe. E estamos em 2023 e ainda há esta mentalidade. Porque depois de uma... Ricardo, desculpa lá, estamos em 2023 e depois de uma altura em que tivemos todos em casa, metidos em casa, com a pandemia, exatamente, onde era tudo digital, onde funcionava só apenas à distância e através de videoconferências e etc. E não, ou seja, ok, houve adaptação para isso, houve um disparar de comprar de webcams e coisas do género, toda a gente a falar, não é? E a fazer aulas online, conferências online, eventos todos online, não é? Tivemos as Comic Cons e tudo online. E depois acaba a pandemia e volta-se ao mesmo. Então, por que não as duas coisas? Ter os painéis na mesma e físico, lá está, como tu dizes muito bem, para quem vai lá e ter uma oportunidade de falar com o autor, até porque nem teve a oportunidade de ir à sopa autógrafos e quer ver o que é que ele diz, quer fazer umas perguntas, etc., e conviver com ele, não é? E por que não há ainda, neste momento, nem é preciso grandes questões técnicas, pá. Uma câmara, os microfones estão lá, depois a máquina amadora tem lá microfones, tinha lá colunas, ok? Portanto, não era muito difícil pôr, nem que seja a porcaria de um telemóvel a dar, ouvia-se o áudio e via-se a imagem e punha-se em direto nas redes sociais e nos canais próprios, nos canais deles, portanto, não há razão para não acontecer isso, percebes? Arranjam um apoio capaz... Tentem arranjar um apoio da Mel, da Nós, seja o que for, mesmo que, ok, o Wi-Fi é fraco. Pronto, arranjem forma. Yeah. Por exemplo, não, a Mel... Há meios baratíssimos. Eu estou a fazer isto com uma webcam que já saiu do mercado, mas já há outros modelos a seguir. Esta webcam, ainda dentro do mercado, custou 70 euros. 70 euros não é nada. Nada. E como podem ver, a qualidade... Há telemóveis que dá para fazer... streamings ligando dois... Por exemplo, só para te explicar, o meu primo comprou na Amazon 50 paus uma cena que tu encaixas aqui e tem 2 microfones de lapela que são brutais. Os vídeos que o meu primo grava agora são todos com aqueles microfones de lapela. Carrega aqui, um aqui, outro aqui. E há com 3 e 4. Aquilo só traz 2, 50 euros. Só preciso de um telemóvel ligado à corrente, uma boa internet, a câmara do telemóvel já com qualidade espetacular, com microfones que a gente já experimentou, ele estava com o outro ao lado um do outro e funcionava perfeitamente. Não venham dizer que não há meios, porque são coisas baratas, a tecnologia existe, é acessível. Eu acho que é um misto de preguiça com o não querer inovar, com manter as mesmas ideias. Não funciona. Se vocês querem divulgar banda desenhada, então vamos divulgar como deve ser. Não é aquilo que vai trazer as pessoas aos festivais. Portanto, vocês têm que mostrar um bocadinho do festival cá fora. Da mesma forma que se fazem festivais de banda desenhada e depois não há, acho eu, que eu nunca vi, um vídeo do próprio festival a publicitar ou fazer uma espécie de um resumo de como foi o festival. Estás a entender? Um vídeo de 1 minuto ou 2. Temos de ser nós, os divulgadores. Não há. Tudo bem, a gente vai lá, divulga, quem lá vai, divulga, faz um vídeo, mas uma coisa profissional, chegares ao pé de um gajo, de um fotógrafo e diz assim, eu preciso aqui de um vídeo, um resumo deste mês. Mesmo para pedir mais apoio. Até mesmo, exatamente isso que eu te dizia, mesmo pagava um gajo 50 paus ou 100 paus para fazer lá um vídeo isso já não concordo, esse orçamento já não concordo. Não, pronto, estou a falar de um gajo, há gajos amadores que fazem se calhar por esses valores e que fazem ter coisas de jeito. Eu não estou a falar de 300 euros uma coisa já mais ou menos de um gajo amador, é mais ou menos os valores, mas pronto, isso mais 100 euros, menos 100 euros, anda entre os 300 euros, 250, uma coisa assim já amadora, mas bem feita, percebes? Sim. Pode não ser a melhor câmara do mundo, pode não ser a melhor coisa, mas pronto, por esses valores. Até se calhar consegue arranjar mais barato, mas não fazem nem com 50, nem com 100. Ricardo, eu já consegui ter
vídeos promocionais, profissionais, de jeito, de borla. Sim. Atenção, com conhecimento, com contactos, consigo chegar lá, pá, divulga as tuas cenas, eu não sei o quê, faço publicidade das tuas cenas, vamos criar muita gente, vamos não sei o que mais. Vais-me dizer a Os mim que meus na eventos, sabes, Amadora... os meus eventos eram basicamente de orçamento zero, e portanto eu tinha que me safar. Vais-me dizer a mim que a Amadora não tem um gajo ou uma gaja na câmara que faça o design, a fotografia e o vídeo? Quase certeza que tem alguém. Então a Amadora, um dos orçamentos que saiu há uns anos, era de 700 mil euros. Pronto. Não há 500 euros. Não há 500 euros para pagar a uma pessoa para fazer um vídeo e dizer assim, a Amadora este ano foi isto. E pode-se dizer muito mal da Comic Con, mas a Comic Con nesse sentido funciona muito bem. Sim. Comic Con pode ter todos os defeitos e mais alguns, mas nesse sentido, os vídeos que eles produzem, e por isso é que têm a quantidade e continuam a ter a quantidade. Estão em todo lado, atenção. Estão em todo lado. Mas eu nem estou a falar da massificação. Eu nem estou a falar da massificação de publicidade que eles fazem em todos os meios e mais alguns. Estou a falar depois, olha, foi isto que fizemos, foi isto que aconteceu. Exato. Não há. Eu não consigo entender. Ou por acaso, eu tinha sido abordado, e espero bem não estar aqui a contar nada que não deva, para fazer uma coisa paga, declarada, com recibos verdes, para fazer o Festival de Beja, houve um ano. Ok? Uhum. E já se estava mais ou menos a falar em valores. E depois a cena de já não foi bem os valores, aquilo depois tentámos ali negociar uma cena de estadias, alimentação, e a gente faz isso à borla. Sim. Estadias, transporte e animação, e a gente está aí os dias todos a fazer isso à borla. Okay? Alimentação, sim. Pronto. Que seriam 3 dias, acho que na altura era o que se tinha falado, era 3 dias. Pronto. Só que depois mudou. Sexta, sábado e domingo, que é o primeiro fim de semana. Pronto, eram os 3 dias a filmar, sempre a filmar, 2 ou 3 pessoas. Sim. Eu acho que era uma pessoa que eu nem ia. Na altura acho que ia depois de outra pessoa, outras 2 pessoas. Pronto, não interessa. Mas a cena estava assim. Acho que até era o Fábio que era para ir. Pronto. Depois aquilo mudou, a câmara mudou o poder. Acabou. Ardeu. Pois. Ardeu. E é uma coisa isto é muito uma coisa que as câmaras também têm, as juntas, que é fazem os eventos e depois não há nada que prove que fizeram os eventos e que o evento foi um sucesso ou que foi muito bom, percebes? É uma coisa que me faz uma confusão. Olha, o meu último evento, o meu último Central Comics Fest foi com o apoio da Câmara Municipal da Vila Nova de Gaia. E então o que é que eles fizeram? Eu fui falar com eles, sim senhor, tudo bem, blá 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 blá. Cederam-me as instalações de uma escola secundária, ou 2+3, acho eu, e uns painéis amovíveis para colocar uma exposição de banda desenhada. Okay? Uns painéis de pladur, okay? Com uma base, que foram lá colocar os pladures e eu pude pôr lá uma exposição de banda desenhada. Pronto. Foi isso. Não houve divulgação. Eu mandei-lhe para o MUPIs, não houve divulgação em MUPIs, não houve divulgação em newsletters deles. Não apareceu ninguém da Câmara para ver o que era aquilo. Deram umas chaves da escola e entravam... Podia lá organizar uma orgia que ninguém sabia. Podia. Peguei nas chaves, deram umas chaves da escola e entrava em todo lado. Entrava na sala dos professores. Via o frigorífico da sala dos professores cheio de champanhe e o caraças. Garrafas, a sério, meu, garrafas de champanhe, comida lá e o caraças. Chegava lá, estavam os computadores todos, deram uma password da internet dos computadores lá, mesmo os dos escritórios, da parte técnica, da parte da secretaria. Assim. Não havia um contínuo, um funcionário para abrir chave? Nada. Não havia um contínuo, não havia um segurança lá. Não puseram um segurança lá, ok? Não puseram nada. Está entregue aos bichos. A única coisa... ali deram um outro apoio, que era no final de sábado, que foi sábado e domingo, e no final de sábado, no final de domingo, iam umas senhoras de limpeza. Okay. Depois fechavam a escola e deixavam a escola aberta, tipo, aquilo acabava às 7 da tarde. Iam lá às 7 da tarde e elas fechavam a porta e eu no domingo voltava, abria a escola, abria tudo. Só ninguém, estava lá ninguém, meu. Eu podia fazer o que queria lá dentro. Não havia um contínuo, não havia um segurança, não havia nada. Nem ninguém da Câmara fui lá visitar para ver se tinha sido um sucesso ou não. Há coisas que eu não entendo. A própria Câmara, agora há aqui coisas há diferentes e depende da Câmara, mas se tem site, dinamizar o site, fazer uma publicação do evento no site, às vezes nem isso fazem, não estás a gastar papel. Eu quero crer que se não é assim, mas deveria, que a Câmara devia ter um departamento de comunicação, 3, 4 pessoas, não é? Nem que seja
saía muito mais barato do que estar a pagar, e muitas vezes é isso que se faz, a adjudicar a uma empresa de design, pronto, esporadicamente quando se fazem eventos. Mas se tu estás numa câmara em que todos os anos fazes eventos, sai muito mais barato contratar as pessoas para trabalharem para ti, não é? Nem que seja a recibos verdes, estarem a trabalhar para a câmara em vez de estarem a adjudicar a uma empresa, que sai muito mais caro. Mas isso é uma falta de visão, pronto. Mas de qualquer forma, não consigo entender, depois de uma pandemia, como é que se volta atrás, retrocessa-se o pensamento, deixa-se de se fazer as coisas online, porque é assim, e depois às vezes usa-se aqueles painéis para promover livros, ou promover obras, ou promover o que seja o que for, pá, e não deveria ser. Sim. Percebes? Deveria ser para, opa, estamos aqui a ter uma conversa engraçada, pode-se usar também para promover, não estou a dizer que não, pá, mas o online é importante porque fica, é um registro histórico que fica daquela conversa, que pode nunca mais voltar a acontecer, não é? Claro. Mais pessoas podem ir ver, podem ir consultar, fica disponível online. Não consigo entender. Eu já te contei isto também offline e agora vou contar aqui, mas não vou referir nomes e, portanto, também peço para manter aqui o anonimato, que é, eu estava agora a fazer as listas para o Troféu Central Comics, as listas de candidatos possíveis para dividir por categorias, para arrancar com os 20º Troféu Central Comics, e vi que numa editora tinha para aí 8 livros ou 10 livros e os 5 deles não conhecia. Não sabia que livros aqui eram. E outros 5 sabia, por razões que até um bocadinho mais particulares do que propriamente não. E eu falei com o editor, olha, então é assim, que livros são estes? São de humor? São livros, qual foi a tiragem? São livros de humor? São livros clássicos? De que ano é que são? Quem são os autores? São portugueses? São estrangeiros? É que eu não conhecia metade. E ele, mas isso já foram lançados na Amadora. E foram lançados na Amadora há 7 meses, há 9 meses, há 7 ou 8 meses. Não soube de nada, tu não mandaste, ele não mandou newsletter, não divulgou isso nas redes sociais, se divulgou eu não vi, não mandou, lá está, uma nota de imprensa para nós, bloggers e vloggers que temos sites para não sabia que livro aqui era. Então, mas diz lá, fizeste lá os lançamentos, quantas pessoas estavam a assistir? 20? E achas que é? Porque eles vão divulgar de boca a boca? Vão divulgar de boca a boca 20 manfios, sendo que 10 são os próprios autores ou familiares dos autores, ou pessoas que estão a descansar porque estão cansadas. Eu cheguei a sentar-me lá na Amadora, num painel qualquer, que já nem sei qual era, só porque estava cansado. Não havia sítios para sentar. Aquilo são tendas gigantes, não há sítios para se sentar. Já estava cansado de estar em pé. Vi que num painel qualquer tinha 2 cadeiras livres e fui-me lá sentar para descansar as pernas um bocadinho. E, portanto, e tinha lá 30 cadeiras no máximo. A questão do boca a boca, acho que o pessoal também não entende bem como é que funciona. O boca a boca funciona não é se forem 20 pessoas, até pode funcionar o boca a boca, mas tem que ser 400, estás a perceber? Claro, ou os painéis da Comic Con, que têm 1000 pessoas a assistir, ou 1500, ou não é? O boca a boca, agora usar um painel pura e simplesmente para promover algo, não funciona, pá. Não. Eu, por acaso, há editoras que eu também há alguma coisa que eu não consigo entender. Há meses que mandam coisas e eu partilho, outras vezes não mandam nada, passam meses sem mandar e depois voltam-me a mandar. Devia ser, eu não sei se há alguém específico. Mas que o livro ou as notas de imprensa? As notas de imprensa, nem estou a falar do livro, eu estou a falar só de notas de imprensa, porque há editoras que só mandam notas de imprensa e eu nem recebo os livros, e eu faço questão de partilhar. Claro. Mas há editoras que me mandam, passam 3, 4 meses sem mandar nada, e eu sei que lançaram, e depois mandam-me outra vez, e eu não sei qual é que é. Então, mas a pessoa desapareceu, voltou. Sim. Não há ninguém, se calhar não tem ninguém dedicado só a isso, ou às redes sociais, ou... por exemplo, há empresas que funcionam muito... Não, mas mesmo editoras grandes, Ricardo, mesmo editoras grandes, e eu falo, vou ter que dizer o nome, por exemplo, que é a Penguin Random House, ou a ASA, já me aconteceu, que eu recebo tudo. Recebo os livros e recebo as notas de imprensa. Mas às vezes, por exemplo, eu às vezes recebo os mangás da ASA, eu acho que aquilo é mandado para outra pessoa que não a mesma do resto da banda desenhada. Então eu não recebo. Não recebo os livros, tenho que estar a pedir, não recebo as notas de imprensa, ou recebi o primeiro e depois não recebi o segundo, e depois recebi o terceiro, depois não recebi o quarto, depois recebi o quinto. Não sei como é que fazem a gestão das bases de dados, dos contactos deles.
Não é? É tão simples, Que é criar impressionante. uma lista de mails a dizer assim, divulgação de banda desenhada. Claro, E arrastar e mandar. Vais claro. adicionando ou vais tirando, tendo em conta aquilo que é, se calhar é mais adicionar do que tirar. Eu não consigo entender qual é a dificuldade. É só fazeres uma lista de contactos e enviar, acabou. Exato, exato. É um clique. Aliás, por exemplo, a Panini, quando eu recebo as notas de imprensa da Panini, aquilo vem da Panini em Espanha. E acho que estão lá cinco gajos. Estou eu, estão mais 4. 2 deles não fazem divulgação nenhuma já. Mas há uma carregada de anos, meu. Há uma carregada de anos que não tem site, não tem nada. Mas estão lá. E estão lá. E estou eu e está mais 2 que existem e pronto, é isso. E não se dão ao trabalho. E a Panini é um caso extremo, porque não é, que nem é gerido em Portugal, portanto, pronto. Mas aquilo não se dão ao trabalho de ver o que é em Nada. Portugal, quem é que divulga, quem é que não divulga, quem é que está na Até mesmo irem berra. à procura, até mesmo uma cena mais agressiva, que é irem à procura de pessoas que estejam novas, que tenham aparecido, entretanto, surgido e que queiram divulgar. Não há. Isso porque não há, porque não contratam. É tão simples quanto isso. Mais ou menos, porque há agora aqueles que apostam nos bookstagrammers, Pois, não é? E nos booktalkers. Que exato. agora está uma febre, não é no Instagram, é no TikTok, é os booktalkers. Acho que é assim que se chama. Não sei se sabes. Não Isso até sabia. já deu notícias e tudo da televisão, de booktalkers, que são jovens que falam de livros no TikTok. Ok? Só que pá, estás a ver temos que ver aqui, nós sabes que a Penguin tentou fazer uma triagem de quem divulgava e quem não Estou à divulgava. espera de receber o mail ainda. Estou à espera. Há meses que eles disseram, ok, nós vamos fazer aqui uma rede de pessoas que divulgam os nossos livros, portanto, contactem-nos, mandem um mail com estas, uma questão, uma série de perguntas, não era? Umas perguntitas, não sei o quê, e nós vamos filtrar isso e a ver quem é que será nossos parceiros de divulgação. E estamos há meses à espera de uma resposta. Portanto, não é? Eu ainda não recebi nada, não recebi resposta Porque nenhuma, nem depois sim, nem nada. porque depois há aquelas, já falamos sobre isso. Não sei se falamos disso já em algum painel, em algum vídeo, em algum Uma live, foi numa live. podcast. Pronto, exatamente, foi numa live. Foi numa live Existem aquelas... que tem o título, foi no meu canal da Zombie TV e que tem o título Como Ser um Mau Influencer. E sabes quantas visualizações já tem? Acho que tem para aí 400 e tal, 500. Nem sei bem. Posso procurar aqui. Se fizesse isso num evento, tinhas 15 pessoas a assistir. Exato. 15 pessoas a ouvido a nossa conversa. Portanto, imagina. Não, mas a verdade é que basta ter assim um bom par de pernas ou um decote bem bastante grande para pôr uma capa de um livro ao lado para aquilo ter muitos gostos. E as editoras podem pensar que aquilo é mesmo uma boa divulgação do livro. E depois elas têm uma rede de contactos que fazem parte porque elas inscrevem-se naquela... Olha, tem 200. Certinhas, 200. 200. Tem aquela... Não é um mau número. 200 não é um mau número. Não. Tem aquela eles inscrevem-se naquela rede que são empresas onde eles se inscrevem, depois elas põem gostos umas nas outras e tu vais a ver os comentários e os gostos e os likes e aquilo é tudo uma rede de 50 bookgrammers a pôr gostos umas nas outras, ou seja, elas estão a divulgar para elas próprias. Exato, é isso. E enganam as empresas. As empresas pensam que estão a ser, tem 100 gostos ou 150, mas são sempre as mesmas pessoas. E é uns que não gostam dos outros. É sempre os mesmos, sempre. Yeah. Não divulgam nada, não há uma divulgação nenhuma. E são gajos que recebem os livros, ainda por mais. Ou seja, nem se tivessem a divulgar um livro e para uma pessoa que vai comprar, mas não, as pessoas já têm um livro, ainda para mais. Elas vivem numa ilha, é aquilo que eu costumo explicar. Estão naquela ilha. Estamos a falar, também há eles, mas é mais elas, sim. Só para não estar aqui a... É muito mais elas, não é? Por várias razões. Para já, se calhar, também há mais... Leem mais. As mulheres também leem. As mulheres também estão a ler mais. Miúdas novas, e depois é verdade que depois tens... E eu já me apercebi que já fui testar, abri 1 ou 2... ou 3 ou 4 ou 5 ou 10 dessas miúdas e depois tens lá uns 50 rebarbados a pôr gosto. Sugar daddies. Exato, porque depois elas vão com os trajes, são fofinhas ou são giras ou vão assim com um decote um pouco maior e aquilo atrai um bocado, não é? O sexo vende, não é? Já se dizia. Claro. Mas pronto, olha, é o que é. Agora,
eu não consigo entender a aposta constante e de meios e de esforço e às vezes até de dinheiro em painéis que não saem dali. É como acendes um fósforo, aquilo deu luz durante 30 segundos e depois apaga-se. Não é? Não aqueceu, não iluminou, não serviu para nada. E eu acho que foi uma coisa assim, puf. Eu acho que tem que se apostar, as mentalidades têm que mudar, que tem que ser digital. Tem que perceber que o digital fica. O digital não será eterno, mas fica para a posteridade, não é? Como se costuma dizer, e tem um alcance muito, muito maior com muito menos esforço. Sim, eu tenho por hábito de vez em quando, pelo menos uma vez por dia, vou ver os vídeos que estão a ser vistos nesse dia ou nos últimos 60 minutos no meu canal. E às vezes deparo-me com alguém a ver vídeos com 3, 4, 5 anos. Sim. Que poderão estar ou não desatualizados. Se for análise a livros, não estão desatualizados, porque livros estão à venda ainda, se não estão esgotados, não está desatualizado. Se for um tema mais atual, poderá estar. Mas à partida, se está a ver, tem algum interesse em ver, não é? E é incrível, é por isso que nós temos aqueles vídeos com 4 ou 5 anos a chegar aos 1000 e tal, porque há sempre interesse, alguém há de encontrar sempre aquilo. Procurar alguma coisa na internet. Quantas vezes nós procuramos, temos uma dúvida qualquer e estamos à procura de um tutorial, seja de um software, que não sabemos como é que funciona uma cena qualquer, seja uma coisa na vida, e vamos procurar e encontramos artigos com 4, 5 anos, vídeos com 4, 5 anos, e que ainda nos servem o propósito e que ainda nos vão ensinar aquilo que nós queremos saber, não é? Acontece-me isso com frequência, a ti certamente acontece, porque não é? Estamos todos na net, estamos todos sempre com dúvidas. Sim. Há sempre um brasileiro que tem um vídeo a explicar a fazer qualquer coisa. Sim. Ou um indiano, se for uma coisa mais específica. Não é? Os indianos também estão lá a falar em inglês ou em quando é dúvidas de informática ou no outro dia para ligar aqui a Canon, que não consegui ligar hoje outra vez, mas no tipo para ligar a Canon apareceu não sei quantos vídeos de indianos. Pronto, há sempre qualquer coisa. E acontece muito. No meu canal acontece muito com... Ou seja, os vídeos que são de cinema têm um impacto mais imediato. Sim. Vídeos a longo prazo funciona muito com a banda desenhada e com jogos de tabuleiro. Porque as pessoas ou têm interesse em comprar, ou têm uma dúvida nas regras, ou será que vale a pena investir o dinheiro nisto? Claro. E então vão pesquisar. E é uma coisa que fica, mesmo para a própria empresa ou para a própria editora que tenha esgotado o livro e ele já não esteja disponível, sempre tem aquela pegada digital, não é? Deixa a marca, que falaram deles e ninguém vai falar, aí foi brutal aquele festival no Amadora não sei quê de 2002. 0 pessoas vão falar. Pois, e é isso. Olha, eu por acaso estamos a falar um bocado dos microfones de lapela e apareceu aí um novo site, uma nova app, tipo Wish, aí no mercado, a Temu, não sei se ouviste falar, T-E-M-U, Temu, T-E-M-U. Apareceu aí no mercado porque estava a jogar um joguinho online no mobile e apareceu-me aquilo nas publicidades que às vezes que temos que gramar com os jogos para não pagar, não é? E apareceu-me aquilo da Temu, aquilo tanto insistiu, vou experimentar o que é. E instalei a app e aquilo tinha, agora não sei como é que estava, mas estava com portos gratuitos para Portugal, o material vem de Espanha, apesar de ser chinês, aquela cena, o material vem de Espanha, portanto, acho que ia chegar hoje, não sei se chegou ou não, aquilo foi rápido a chegar, veio de Madrid, salvo erro, ou de outro sítio qualquer de Espanha. Mas o que é que eu encomendei? Mandei vir uma arcada bootleg a imitar a NES, uma mini NES, por 1,78€. Desculpa? Ok. 1,78€ com 120... Mas tu foste a promoções ou assim? Aquilo já está a 14€ e tal. Era uma promoção de 48 horas, ou lá o que era. É uma mini NES com 128 jogos. Estou a ver aqui uma câmara. Tu estás a brincar. Eu estou aqui a ver uma câmara e estou a abrir. Por isso é que eu estou a perguntar se isto tem algum destaque. Sim. Uma mini câmara HD, que é uma imitação das Polaroid. A Polaroid há uns anos lançou uma webcam action cam quadrada muito gira. Estou a ver a versão deles, 1080p, sensor de visão noturna, 7,48€. Pois. Eu não sei como é que é. Eu vou fazer um vídeo, prometo que quando receber aquela consolinha, eu vou fazer um vídeo a falar da consolinha, ok? A ver se aquilo vale a pena ou não. 1,78€ ou 1,84€, não chegou a 2€, pronto.
portos gratuitos. Só que aqui, os portos gratuitos tinhas que fazer uma compra acima dos 10 euros. Então o que é que eu acrescentei? Acrescentei um microfone de lapela Bluetooth, ligas ao telemóvel, como estavas a dizer, e pões a lapela por Wi-Fi ou Bluetooth, acho que é Bluetooth, não é? Que aquilo funciona. Sim. Por 6 euros e qualquer coisa. 6 euros e tal. E uma cena de fazer massagens. 2 euros e tal. Aquilo ficou por 11 euros, as 3 coisas. A cena de massagens eu não vou mostrar aqui, mas eu prometo que vou fazer uma análise ou falar sobre o microfone e sobre a consola. E ele deve estar a chegar. E se não chegasse antes do dia 29 de junho, devolviam-me 5 euros. Ok. Ou seja, e eles tinham, mandaram-me aquilo em 15 dias ou em 3 semanas, e se não chegasse antes, devolviam-me 5 euros. Portanto, que é metade da minha encomenda, basicamente. Portanto, eu estou à espera disso. E eu vou, espero que aquilo funcione, o microfone. Pode ser que não funcione, mas espero que funcione. Se funcionar direitinho, já vai ser muito melhor para fazer os meus vídeos com melhor som, espero eu, fora de casa e, portanto, no exterior, e ter um microfone de lapela para poder fazer entrevistas. Por exemplo, estive agora no Mel XL Games, em Guimarães, onde o Central Comics foi um parceiro média e vai ser nas próximas edições. Agora, em setembro, vai ser em Portimão e em novembro vai ser em Matosinhos. Eles estão a descentralizar aquilo, estão a fazer um Mel XL On Tour, numa turnê que não passa por Lisboa, curiosamente. Descentralizaram a Lisboa. Aliás, como a Comic Con também veio-se embora. Tu repara nisto, foi tudo quase anunciado ao mesmo tempo. A Comic Con saiu de Lisboa para Matosinhos, a XL Games saiu de Lisboa e este ano não é em Lisboa, e apareceu o Maia BD. Portanto, aqui algumas descentralizações muito curiosas. Mas eu fiz entrevista ao diretor, ao CEO da empresa que organiza o meu XL Games, e tive que usar outro telemóvel para gravar o áudio. Se tivesse um microfonezinho de lapela, já sem fios, já dava para fazer isso. Tipo, a ideia é, e 6 euros, se aquilo seria uma bosta, pronto, é 6 euros. Se funcionar, lá está. Há uma ideia para os senhores dos painéis dos eventos, por 6 euros, ou por 10 euros, ou 15 euros, compram uns microfonezinhos de lapela, como estamos a dizer, nem que se fosse 30 ou mais, e gravassem, punham aquilo, gravavam com um telemóvel, e até podiam fazer direto, mas pelo menos gravavam, e na semana seguinte, no dia seguinte, colocavam isso nas suas redes sociais, no seu site oficial, no seu canal de YouTube oficial. Não servia para cativar gente para aquele evento, mas catapultava e divulgava para o próximo ano. Não é? As pessoas já ficavam, isto aconteceu, olha, deixa cá ver, olha, é interessante, para o ano vou lá. Não é? Exato. Estou a entender. Mesmo que não fosse em direto, já ajudava. Portanto, e isso é uma coisa barata que se consegue fazer. Com uma camarazinha, com microfonezinhos, e consegue-se fazer uma coisa em condições. Não há desculpa, o material não é desculpa, é preciso haver vontade. Portanto... Agora, não havendo vontade... e pronto, e é isso. Não sei se queres dizer mais alguma coisa. Se tens mais assuntos para tratar. Não. Agora estás aí curioso com a Temo, não é? Com a Temo.com. Já te mandei 2 coisas. Estava aqui a ver uma cena, já te mandei 2 coisas. Olha, sim, este podcast não tem o patrocínio da Temo, mas podia ter. Podia ter. Seja que... Manda para eles. Seja como for. Exato. Não, sabes que já fui contactado por uma empresa qualquer que me disse que mandava cenas se eu fizesse análise. Mas não tinha nada a ver com o site. Era tipo triciclos motorizados para crianças e assim. Muito bom. Que eu vou... a mim chateio muito. O que é que eu vou fazer É demasiado. Mas chateio-me e oferecem-me joias. Sim, a mim também. Mas isso é mais no Instagram, não é? Estou sempre a recusar. As joias, algumas até são porreiras, mas estou sempre a recusar. E depois é cenas para relógios. E cenas para animais. Eu não tenho animais. Eu nunca mostrei um animal nos meus vídeos a não ser eu. Exato. De resto. Exato. Não, mas aquela dos críticos por acaso foi por e-mail. Essas do Instagram acho que é um bocado spam. Eles devem mandar aquilo para cagalhões de contas que não sejam pessoas, percebes? Sim. Por e-mail foi só o único e eu respondi e disse que não valia a pena, agradeci, não vale a pena. E eles responderam de volta. Portanto, não houve aqui uma situação de spam descontrolado porque eles responderam. E eu agradeci na mesma e recusei. Portanto, agora até uma que podia fazer, porque tem lá cenas de consolas e fones e coisas do género. E, portanto, a Gearbest já me patrocinou. Quem? A Gearbest, lembras-te?
Sim. Recebi uma consola dessas que tu estás a falar, recebi uma estátua do Darth Vader e mais umas tralhas que depois até oferecia. Estátua, até recebi duas, uma oferecia. Sim. Uma oferecia. Portanto, olha... Meus amigos, e é isto, olha, se estão a ver isto no YouTube, seja no canal das OMTV, seja no canal do Central Comics, coloquem o gosto, deixem comentários, que é muito importante. Qual é a vossa opinião sobre este assunto, ou estes dois assuntos, se foram ao MyBD, o que é que acharam do MyBD e o que é que acham sobre este assunto que falamos agora a seguir. Só virem por podcast, eu acho que também há uma cena de classificação por podcast e há a forma também de colocar gosto nas vossas aplicações, portanto também façam isso. Visitem sempre o centralcomics.com, as redes sociais da Zombie TV e do Central Comics, e acho que está tudo dito, não? Está tudo, é isso. Para a semana a mais, ou não? Para a semana a mais. E vamos lá ver quantas pessoas chegamos também. Estou curioso. Exato. Para ver. Certeza, e aqui sou eu a apostar, acho que são mais 18. Talvez. Para 20 ou 22. Para aí. Total. Das 4 coisas que vamos pôr, em 2 canais de podcast e em 2 canais de YouTube, vai para 22, 25 pessoas no máximo, não é? Exato. Vamos chegar. Pronto, Ricardo, olha, é isso tudo. Eu ia dizer obrigado, mas obrigado também... tenho que dizer a ti, não é? E tu a mim. Exato. E obrigado por estares aqui no meu canal e tu dizes obrigado por estar no teu canal. Exato, é isso. É o hábito, sabes? É o hábito. Está tudo, pessoal. Olha, um grande abraço a todos e leiam muito a banda desenhada e joguem. E como é que tu dizes? Diz lá a tua frase final. Bons jogos, bons filmes e boas leituras. Até à próxima. E a minha frase de despedida é: está tudo dito. E pronto, é isto. Tchau, tchau.